Bom, pessoal, nós vamos começar aqui a nossa quinta aula de corrente elétrica. Nós paramos na quarta aula, onde nós definimos, na verdade, o que é a corrente elétrica. Como eu disse a vocês, é a aula que vocês devem gravar bem na mente de vocês, porque é a pergunta que você tem sempre que responder numa definição sucinta é essa: fluxo ordenado de cargas elétricas. Então, corrente elétrica segundo essa definição que nós falamos na última aula, nada mais é do que o fluxo ordenado, né, de cargas elétricas. Então, continuando sobre essa definição de corrente elétrica, nós vamos continuar aqui aprendendo mais sobre como se forma, na verdade, essa corrente elétrica na prática. Esse fluxo, então, ele ocorre, ele pode ocorrer de duas maneiras, com dois sentidos, porque, como eu disse, é um fluxo ordenado. E ele pode tanto ser do sentido negativo para o positivo, quanto do positivo para o negativo. Esses dois sentidos, né, eles têm uma razão de ser, porque, na verdade, baseado na lei das cargas, nós vimos que a cargas de igual sentido, de igual valor, por exemplo, negativo com negativo, elas se repelem, e positivo com positivo também, e negativo com positivo elas se atracam, ou seja, se aproximam, se atraem, né? Então, ainda baseado também nesse princípio, é que nós vamos continuar esse estudo. Esses potenciais, então, negativos e positivos é que vão originar essa corrente. Na prática, nós podemos dizer que, na verdade, se formos analisar friamente, eu posso dizer para vocês que não existe o polo, como diz, o polo positivo, né? Não existe carga positiva, porque nós vimos lá que o que é, na verdade, uma carga positiva? São aqueles casos onde, na aproximação entre dois átomos, por exemplo, um átomo cedeu elétrons para o outro e ele se tornou um íon positivo. Então, esse íon positivo em virtude da perca desses elétrons que o átomo A perdeu para o átomo B. E pelo contrário, aqui ficaram iguais, mas quando um átomo fica com mais elétrons livres, além desses, né, que ele cedeu aqui para fazer essa ligação covalente, aqui ficaram com mais 4, aqui também mais 4, então ficaram iguais. Então, voltando lá no nosso raciocínio mais à frente, né, nós vemos que quando acontece esse sentido de corrente negativo para o positivo ou positivo para o negativo, na verdade em função desse potencial mais negativo ou um potencial mais positivo, que nós vamos encontrar nas matérias, né, que estiverem eletricamente carregadas. Portanto, nós chamamos a essas cargas que teoricamente são chamadas de cargas positivas, na verdade elas são lacunas, podem ser chamadas também de lacunas. A lacuna, na verdade, é uma falta de elétron. Então, onde não existe
existe o elétron, existe uma falta de elétron. Essa falta de elétron passa a ser chamada então de lacuna. Essa lacuna vai propiciar então a criação desse chamado íon positivo. Mais à frente nós vamos entendendo isso com um pouco mais de clareza, ok? Bom, então num determinado material você pode ter um lado dele que você pode polarizar, ou seja, você pode dar a ele a condição de ter elétrons ou cargas negativas em excesso, e o outro lado você ter a falta desses elétrons cada vez em quantidades maiores. Ao fazer isso, nós estamos criando uma diferença de potencial positivo e negativo nos dois lados desse material. E aí você vai provocar o fluxo desses elétrons para procurar as cargas positivas do outro lado. Esse chamado sentido das cargas negativas para as cargas positivas, nós chamamos de sentido real, que realmente é o que acontece na locomoção dessas cargas negativas, visto que são os elétrons que giram em torno do átomo, como nós vimos lá no começo do estudo. Por isso nós falamos que se você tivesse bastante conhecimento teórico dessa parte, você entenderia com mais facilidade o resto. Mas, da mesma forma que uma corrente de carga negativa vai para o polo positivo, nós também podemos dizer que o polo positivo está, de uma certa forma, indo em direção ao polo negativo, que seria chamada positiva para o negativo. Esse sentido nós chamamos de sentido convencional. Foi uma convenção que foi feita e, inclusive, muitas pessoas, a maioria das pessoas, não consegue raciocinar, pensar no sentido real e continuam sempre achando que a corrente sai do positivo para o negativo. Ela, de certa forma, isso acontece, porque é a mesma coisa dizer que um elétron ou uma carga negativa foi para o lado positivo, é a mesma coisa que você dizer que uma carga positiva foi para o lado negativo. Isso vai depender da forma de como nós vamos analisar isso para frente. Então, nós podemos dizer que o movimento dessas cargas, tanto negativas para as positivas, quanto ao contrário, elas provocam então esse sentido real e o sentido convencional. Neste exemplo, nós podemos ver que essa bateria, no caso, a bateria é um acumulador de cargas, onde ela é composta de um recipiente lacrado, tem esses dois terminais aqui, e dentro existem placas que são embebidas de uma solução. Essa solução química, esse líquido, provoca nessas placas, que são de dois tipos diferentes, uma reação química e faz com que as placas que estão ligadas neste polo fiquem carregadas positivamente, ou seja, fiquem com mais falta de elétrons. E as placas que estão ligadas neste polo negativo fiquem com excesso de cargas negativas, ou seja, excesso de elétrons. Daí nós podemos dizer então que a bateria está carregada com elétrons de um lado e falta de elétrons do outro. Quando você utiliza algum circuito ou alguma
carga ou alguma coisa que você vai ligar esses dois pontos da bateria, este aqui será o sentido que nós chamamos real, ou seja, o sentido do negativo para o positivo, onde os elétrons ou as cargas negativas estarão se locomovendo para buscar as suas cargas positivas do outro lado. É o chamado sentido elétrico ou eletrônico. Inicialmente o condutor estaria assim, com tudo fora de sentido. Quando você coloca essa polarização de um lado e do outro, você provoca o fluxo que nós chamaremos de fluxo ordenado. Ok? Nós podemos dizer então que da mesma forma pode ocorrer análise no sentido de que as cargas positivas estão se locomovendo procurando as cargas negativas do outro lado. Da mesma forma, esse sentido foi chamado então de sentido convencional. O que nós temos que definir agora é, na verdade, como que eu provoco, como que eu consigo fazer com que essas cargas então negativas cheguem do outro lado. Para que isso ocorra, é necessário criar uma DDP, diferença de potencial. Essa diferença de potencial entre os dois polos da bateria ou do gerador de energia elétrica é que vai proporcionar que haja então esse fluxo, né? E esse fluxo nós teremos então através de um circuito. Esse circuito vai permitir que o fluxo ocorra. Esse aqui é um exemplo de um circuito elétrico simples, onde nós temos aqui uma bateria ou um acumulador, uma pilha, uma coisa desse tipo, que vai ser o nosso gerador de corrente. Ele tem um lado positivo, um lado negativo, ligados ao símbolo aqui de uma lâmpada. Esse é o símbolo de uma lâmpada. Aqui é o símbolo de uma chave, um interruptor, né? E aqui é o símbolo desse acumulador, onde você tem o lado positivo e o lado negativo. Essa barrinha menor sempre vai ser o negativo e esse traço maior corresponde ao lado positivo. Desta forma que está aqui, não haverá nenhuma corrente circulando, porque a chave está aberta. Então não haverá como os elétrons ou as cargas negativas passarem pelo circuito e chegar do outro lado. A partir do momento que essa chave é fechada, você permite então tanto que os elétrons desse lado cheguem do outro lado, quanto você permite que as cargas positivas passem pela lâmpada, fazem o incandescimento dessa lâmpada. Nós vamos ver depois, mais tarde, como que essa lâmpada realmente funciona, mas teoricamente agora nós vamos dizer que a corrente passa pela lâmpada, faz o trabalho que ela tem que fazer aqui, e a lâmpada acende e clareia. E do outro lado, essa carga vai chegar até o ponto em que todas as cargas positivas desse lado passarem para o lado negativo. Nós dizemos então que a bateria ficou descarregada. Da mesma forma, os elétrons que estão desse lado passarem para o outro lado e se juntarem a essas cargas positivas, fazendo uma ligação forte entre os dois, e já não tendo mais elétrons do lado de cá para percorrer, nós dizemos que esse circuito está descarregado. Então aí você já começou a sentir a presença de mais alguns termos, que é interessante que vocês anotem. O que é então uma bateria?
um acumulador, o que é uma carga, o que é um circuito elétrico. E para que haja um circuito elétrico, para que haja um fluxo elétrico, é necessário que tenha no mínimo essas três coisas: a fonte de energia, o acumulador de energia de elétrons, os condutores, a carga ou simplesmente um motor, uma lâmpada, qualquer equipamento que você colocar aqui, um rádio, uma televisão, seja o que for, que possa ser alimentado com esse tipo de energia contínua, chama corrente contínua, e o condutor do outro lado, e aí você tem um circuito, e aí você tem um fluxo de cargas, tanto no sentido elétrico quanto no sentido convencional. Mas como que, na verdade, isso aqui na bateria ocorre? Neste caso, nós temos a representação de um circuito onde não existe uma corrente circulando. Por quê? Desse lado você tem aqui uma carga Q com uma carga apenas, no centro você tem uma carga negativa e do outro lado você tem outra vez uma carga positiva. Como esses dois lados têm o mesmo potencial, né, essa carga ela vai tender a vir para esse lado, mas também ela vai tender a vir para esse lado, porque a força de atração dessa carga positiva com essa carga negativa é a mesma que terá essa carga positiva com essa. Então a carga aqui negativa ela não se moverá, ou seja, não haverá fluxo de carga, pois não existe uma diferença de potencial, uma DDP, não existe uma diferença entre esses dois pontos do circuito. Diferentemente, o que ocorre neste circuito. Assim, aqui nós falamos então que o circuito está equilibrado. E num circuito em desequilíbrio, onde nós acrescentamos aqui do lado de cá mais uma carga positiva, a força de atração aqui será o dobro da força de atração desse lado. Portanto, essa carga negativa vai ser fortemente atraída para esse lado, havendo então um fluxo de uma carga negativa nesse sentido do circuito. Quando essa carga negativa chegar desse lado, ela vai se juntar com essa carga positiva, vai haver aí o cancelamento dessa carga e novamente o circuito voltará a ficar equilibrado, porque ficará apenas uma carga positiva de um lado e outra carga positiva do outro. Isso aqui é um simbolismo, só para vocês notarem, que neste caso a carga aqui tenderá para o lado que está mais fortemente polarizado no sentido inverso, que seria no caso sentido positivo, ok? Então esse fenômeno é que explica então o sentido da corrente, para que lado ela vai ocorrer, em função dessa lei das cargas, onde você tem a força de atração e também a força de repulsão. Essas duas forças fazem com que a corrente aconteça, mas tudo isso é baseado então nessa nomenclatura que nós falamos aqui agora, de nós criarmos num circuito, seja para uma corrente convencional ou para uma corrente elétrica, a DDP, ou seja, a diferença de potencial nos dois pontos do circuito. Então, relembrando que você pode tanto adotar o sentido de corrente convencional
quanto você pode adotar o sentido de corrente elétrica. Lembrando que se você começar a analisar um determinado circuito, considerando pelo lado elétrico, ou seja, negativo, procurando circular pelo circuito e chegando ao lado positivo, você tem que começar a análise dessa forma e ir até o fim, sempre analisando da mesma forma. Você não pode mudar o sentido no meio do caminho. Esse é um circuito simples, mas quando houverem circuitos mais complexos, com derivações e mais cargas e mais correntes fluindo em vários sentidos, a conta não vai fechar, o cálculo não vai fechar se você mudar o sentido dessa corrente. Então preste bem atenção que você tem que adotar um tipo só de análise, escolher se você vai adotar esse sentido ou esse, e iniciar e ir até o fim analisando da mesma forma. Nós adotamos o sentido elétrico porque nós entendemos que, como são, na verdade, os elétrons da última camada dos átomos que se locomovem em volta do núcleo do átomo, como nós vimos lá, e ao se formar as ligações covalentes entre os dois átomos, existe a formação dessa ligação e existem os átomos que ficam na última camada, e nós entendemos então que são sempre esses elétrons que têm carga negativa que vão estar se locomovendo no material. Portanto, eles vão conduzir essa corrente negativa pulando de um material para o outro, forçando através da força de repulsão com que os elétrons sejam movimentados. Portanto, nós adotamos o sentido mais correto, o sentido elétrico ou eletrônico. Mas se porventura você quiser adotar o sentido convencional, né, basta que você não mude do início ao fim da análise o sentido da corrente. Nós, na próxima aula, vamos começar a falar então sobre unidades de medida, para que nós possamos começar a entender melhor quando nós falarmos aqui de uma voltagem, uma corrente, um valor dessa corrente, o valor dessa voltagem. Vamos começar a falar sobre essa unidade de medida, lembrando sempre que é preciso definir sempre no nosso estudo, paulatinamente, como nós falamos, que existe então o principal que nós aprendemos hoje é que para que haja essa corrente elétrica tem que existir a DDP, a diferença de potencial de um lado e do outro do circuito, para que assim haja a corrente. E essa corrente, ao passar por este ponto, vai provocar neste equipamento, nesta carga que vai ser colocada aqui, o trabalho que você deseja. E é desta forma que nós aprendemos a manusear a corrente elétrica para os diversos usos que nós fazemos. Então, até a próxima aula, quando nós vamos começar a falar então sobre as unidades de medida. E não esqueça de dar um gostei aí no final do vídeo e recomendar o vídeo para as pessoas que você achar interessante para fazer esse mesmo curso que você está fazendo. Então, até lá, obrigado.